seja bem-vindo a mais um episódio do CDLcast e hoje eu tenho um convidado especial, ele que é neurocientista, especialista em ciência do comportamento, neurociência aplicada aos negócios e desenvolvimento humano. Olha que currículo! Leandro Matos, ele que vai dar o start nessa noite ao programa Desenvolve Sorriso, um programa da Prefeitura, né, que tem a parceria da CDL Sorriso. Olá, Leandro, como vai? Olá, Fabiola, muito obrigado pelo convite, estou super feliz de estar aqui, CDL também, obrigado por tudo, e super feliz também de estar em Sorriso, né, tenho um carinho especial pelo Mato Grosso, já morei em Cuiabá, já trabalhei em Sorriso há 15 anos atrás, num outro contexto, e poder voltar para cá e ver essa cidade, né, cresceu tanto nos últimos anos, e é um motivo de orgulho para todo o país, né, sempre que a gente ouve falar em produtividade, agronegócio, se fala em Sorriso. Então é um prazer estar aqui de volta. Que bacana receber você de volta agora como neurocientista, né? Olha que legal, muito bacana. Fala para nós então, neurociência aplicada ao dia a dia do empresário, como que funciona isso? Explica um pouquinho para nós. Bom, boa parte dos desafios do empresário não é só a questão da gestão, a questão da infraestrutura, é questão de modelo de pensar, né, de mindset. Então nós temos as dificuldades naturais do empreendedor, as dificuldades e desafios do Brasil no que diz respeito a ter a sua própria empresa, mobilizar a sua equipe. Então olhar para dentro, entender o nosso comportamento com um certo distanciamento emocional é super importante. Para quê? Para a gente se corrigir, para a gente olhar e conseguir dar outros saltos comportamentais, para a gente influenciar positivamente as pessoas e também entender a questão comportamental como algo lógico, não só como algo emocional. E aí, Fabio, a gente consegue tomar melhores decisões, saindo desse calor do momento. Isso tem um nome chamado inteligência emocional, né? Como é que nós olhamos as nossas emoções e também as dos outros, para quê? Para melhorar relacionamento, para apoiar as pessoas, para não tomar decisões precipitadas, inclusive muitas vezes erradas. Então, em todo esse contexto, a neurociência comportamental, ela consegue nos apoiar. E na questão do consumidor, como que a neurociência influencia no consumidor no momento de tomar uma decisão de compra? Olha, nesse ponto eu tenho muita coisa para falar, porque eu comecei meu trabalho, a minha jornada nas neurociências pelo consumo. Então eu fui uma das primeiras pessoas no Brasil que trabalhou com sensores, com Neurolab, para identificar reações emocionais das pessoas em ambiente de consumo. Por exemplo, experiências de loja, melhorar embalagens, otimizar propagandas. Então eu tinha um laboratório com um eletroencefalograma para identificar quais áreas cerebrais reagiram naquele momento do consumo, rastreamento ocular para saber se as pessoas olharam para logo ou para propaganda, reações, por exemplo, atividade cardíaca, sudorese palmar, rastreamento de expressões faciais, tudo isso para gerar dados para apoiar a área de marketing a criar melhores experiências. Por que se faz planejamento estratégico, né? Não é para ter a melhor informação e o menor risco na tomada de decisão? Minha função, a função das neurociências, do Neurolab, era extrair dados dessas reações involuntárias para apoiar as decisões de gestão. Tudo isso gerou um grande conhecimento. Então hoje não há necessariamente a intenção de pesquisas para entender determinados contextos. Esse conhecimento já está bem divulgado. Então é aí que as neurociências nos apoiam. Até então nós tínhamos o quê? O marketing e a psicologia, que trabalham por observação e relato. Então eu observo o cliente, eu pego o relato dele e crio produtos, embalagens, experiências de loja. Hoje, com esses sensores, é possível ter outros dados que apoiam a tomada de decisão. Inteligência artificial. Como que o empresário hoje tem que lidar com ela, a tecnologia em si, ela influencia diretamente no consumo? Sim, cara. Bom, adorei essa pergunta. Esse é um dos meus principais trabalhos hoje, que é a inteligência artificial. Tá? No passado, nós tivemos o impacto da datilografia. Lembra disso? Eu tenho 47 anos. Eu fiz o curso de... Também. Eu tenho um curso em casa, um diploma de datilografia. Quem não fazia esse curso estava fora do mercado. Exato. Depois veio a internet.
Depois, antes veio o Windows, lembra? Fizemos curso de... MS-DOS. E fizemos curso de tudo isso. Por quê? Quem não sabia não estava pronto para a próxima onda. A onda atual é a inteligência artificial, isso não é o modismo. Tá? Isso está transformando as relações trabalhistas, as relações de consumo. Então, aquelas pessoas que ainda não se familiarizaram com essa nova tecnologia correm um risco muito grande de muito rápido ficarem fora de todo esse contexto empresarial, de sociedade. Então é muito importante que as pessoas se familiarizem com essa IA, né? Eu ouço muito dizer sobre a concorrência, né? Até quando a inteligência artificial não vai superar o cérebro humano? Eu particularmente não vejo muita necessidade nessa pergunta. Eu vejo mais uma questão de colaboração, porque quando nós nos familiarizamos com essa inteligência artificial generativa, que é a mais famosa hoje, a gente amplia as nossas capacidades, mas dar esse primeiro passo, se familiarizar com essa tecnologia, isso abre uma forma nova de pensar. E é super importante que todos estejam atualizados. Ou seja, você acredita que é possível trabalhar com a inteligência artificial sem que ela tire a emoção, o sentimento das pessoas, sem que ela bloqueie essa questão? Sim. É importante. O que a inteligência artificial faz hoje de melhor? Ela nos potencializa. Então, hoje, ela está entrando em todos os segmentos. Eu sou um dos principais fornecedores de capacitação para o Poder Judiciário. Então, olha só, a IA está ajudando, inclusive hoje, juízes, desembargadores a agilizarem o seu trabalho. É lógico que a IA não decide, ela não faz o julgamento pelo magistrado, mas ela apoia e agiliza o trabalho. Os bancos aceleraram muito o trabalho, toda a indústria como um todo, o comércio. Então, a função dessa IA é potencializar o ser humano. Mas é claro, aquelas pessoas que não se familiarizaram, que não estão entendendo esse momento hoje da sociedade, é muito importante, é muito perigoso ficar para trás. Hoje ainda é confortável aprender, nós ainda temos esse tempo. Então, mas é uma grande oportunidade que as pessoas não poderiam deixar passar. Emoção, conexão ainda é fundamental. É sempre fundamental. É sempre fundamental e isso a máquina não faz. Tá? A função da máquina é agilizar o nosso trabalho. Né? Por exemplo, vamos trazer aqui de novo para o judiciário. Imagina, são processos quilométricos para se fazer resumos técnicos. Isso a IA pode fazer muito para a gente. O que ela não pode fazer? Existe uma máxima no direito chamada hermenêutica, que é a capacidade humana de interpretar as leis. Isso a máquina não faz. A questão emocional, a questão de empatia, isso a máquina não faz. Se um dia fizer, é claro que não vai ser tão perfeito como o ser humano. Então a função dela não é essa, mas ela acopla no nosso trabalho e nos potencializa. Ou seja, a IA não é esse bicho de 7 cabeças que muitas pessoas estão pensando, né? Não, a IA é uma super aliada para aqueles que entenderam. Até tem uma máxima, né, uma frase famosa hoje, que diz o seguinte: as pessoas não vão perder o emprego para a IA, elas poderão perder o emprego para outras pessoas que se familiarizaram com a IA. Que souberem utilizar a IA para agilizar o seu trabalho, para facilitar o seu dia a dia. Exato. Então, no comércio, por exemplo, a IA pode te ajudar muito. Por exemplo, em e-mail marketing, na interpretação de comportamento de consumo, na identificação de pontos fora da curva, por exemplo, em relatórios. Então, a IA pode ajudar muito no comércio. Deixa eu fazer uma pergunta com relação à neurociência e à decisão de compra. Como que a neurociência influencia o cérebro de uma pessoa no momento da decisão de uma compra? Ainda bem que eu estudei para responder essa pergunta, viu? Mas o cérebro tem basicamente duas formas de pensar. Tem um livro muito famoso chamado Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, que inclusive venceu o Prêmio Nobel de Economia, escrito por um psicólogo, tá? Então, segundo esse livro, segundo esse pensador, nós temos essas duas formas. Uma é rápida, baseada no instinto, na emoção, e o cérebro adora essa forma de pensar, porque ele não consome muita energia. Então, é por isso, por exemplo, que nós vamos para o trabalho pelo mesmo caminho, a gente dorme na cama do mesmo lado. Então, o cérebro, ele cria o hábito. O que é o hábito? Ele já sabe que aquela decisão é a mais favorável, então ele não tem a necessidade de pensar, ou seja, de consumir energia. O cérebro consome até 20% de toda a energia do corpo, é muita coisa. Então ele se defende, então ele cria o hábito pra gente. Só que em algumas situações nós não podemos tomar a decisão
pela força do hábito. Então nós temos que parar e pensar. Quer um exemplo do comércio, inclusive? A pessoa vai comprar, a mulher entra na loja de lingerie, por exemplo, e ela vai, olha, eu vou comprar essas cores aqui, mas se eu não gostar, bom, se eu não gostar, o valor é tão baixo que de repente eu compro outra, enfim, é uma decisão de baixo valor cognitivo. Se ela errar, ela não tem um custo muito alto. Agora, a pessoa vai financiar a casa própria. Opa, é um outro tipo de decisão. Não dá para errar. Não dá para errar. Então ela habilita o cérebro nessa outra forma de pensar, que é o racional, que aumenta o consumo energético. Então, sabendo disso, o que isso nos ajuda? Diante dessa decisão que eu tenho que tomar, eu posso tomar essa decisão pelo hábito ou eu preciso parar? Porque se a gente não pensar, quem manda na gente não é o nosso cérebro, é a nossa mente que está acima dela. Só que se nós não tivermos essa consciência, quem passa a dominar é o cérebro. E aí, em algumas situações, você toma a decisão pela emoção. Isso pode ser perigoso. Emoção e razão estão sempre junto, tá? A gente não consegue tomar uma decisão só por razão ou só por emoção, tá sempre junto. Mas ter consciência, respirar um pouco, tomar uma decisão com mais calma, muitas vezes é fundamental para que a decisão seja a melhor possível. Ou seja, para não errar, pare e pense. Isso. O hábito sempre vai ser importante, tá? A habilidade, por exemplo, esportistas. Como é que eles conseguem fazer aqueles movimentos? Jogador de futebol, de tênis. Por quê? Porque o movimento já está automatizado. Só que em muitas decisões, quem é líder, por exemplo, de uma loja, de uma empresa, que tem que conduzir a sua equipe, é muito importante parar para analisar aquela decisão. Eu posso tomar pela força do hábito ou eu não. Eu preciso aqui respirar um pouco mais. E agora pensando nas redes sociais e no tanto de informações e de publicidades e de propagandas de consumo que a gente tem o dia todo ali, né, rolando nas redes sociais, você acha que o comportamento do cérebro do consumidor mudou com relação a isso? Boa, Fabiola. O cérebro, na verdade, o nosso cérebro, ele tem de 200 a 300 mil anos. Como assim? É a última atualização de software que nós tivemos, vamos chamar assim, né? Ela tem 300 mil anos. Por quê? Porque é o Homo sapiens. Então, o mesmo homem, as mesmas mulheres das cavernas, biologicamente, são os seres humanos de hoje. Nós não tivemos nenhuma evolução biológica. A prova disso, que continua chamando Homo sapiens. Então, nós tivemos uma evolução num ambiente mais calmo, mais tranquilo, que as coisas evoluíam mais devagar, e estamos com esse mesmo cérebro no mundo de hoje, das redes sociais, da internet. Então, ele dá uma certa bugada muitas vezes. O que as redes sociais nos colocam? É uma plataforma gamificada, criada para prender a nossa atenção. Como é que se faz isso? Por meio de relacionamentos, de atualização de pessoas. Isso é muito agradável, prende muito a nossa atenção. Então nós temos que tomar cuidado, porque até certo ponto isso é muito legal. Mas algumas pessoas hoje se veem presas nesse ambiente digital e não conseguem viver a sua vida no mundo real. Isso é super perigoso, principalmente para as crianças. Existe uma discussão hoje, né, no que diz respeito a leis, a exposição de crianças. Então isso coloca a gente numa situação que é nova para muitas pessoas, para todo mundo, na verdade, principalmente para as crianças. Então é importante, de fato, ter essa atenção especial para as redes sociais. Na verdade, o marketing digital, ele tende a te fazer achar que você precisa daquele produto, que você tem aquela necessidade, né? Ele te gera uma emoção, um prazer, uma vontade de ter uma necessidade, e muitas vezes a gente acaba comprando e consumindo excessivamente, sem necessidade e sem pensar, né? Nesse pensamento rápido que você falou ali, que é o da emoção e não da razão, né? Posso fazer uma brincadeira aqui? Com certeza. Alguma vez você já comprou um produto que não precisava, com dinheiro que não tinha, para agradar alguém que não gostava? Muitas vezes. Algumas vezes o marketing faz. Para agradar eu mesma, mas com certeza muitas vezes com coisas desnecessárias, é que depois eu falei, meu Deus, onde eu estava com a cabeça? Sim, então isso faz parte da nossa vida. E claro que nos desenvolvimentos de propaganda, de produto, isso está envolvido, de plataformas, isso está envolvido. E por que as pessoas compram, por exemplo, marca? Muitas vezes elas compram para mostrar
para outras pessoas quem elas são ou quem elas gostariam de ser. Então isso já está intrínseco na gente. O que nós temos que tomar cuidado é que muitos produtos, muitas situações, muitas plataformas foram feitas para alimentar esse sentimento que muitas vezes não é benéfico para a gente. Por isso, de novo, a gente volta no início da conversa. Essa decisão eu posso tomar pelo hábito ou eu preciso parar e pensar um pouquinho? Estamos falando aqui no consumidor, né? Aquele que compra, muitas vezes sem necessidade, movido por aquele impulso. E o outro lado, e o comerciante, aquele que precisa vender e precisa utilizar, então, esse marketing digital como uma forma de venda, para impulsionar as suas vendas, né? Qual que é o inverso dessa situação? Para o lojista, para o empresário, também dominar o marketing e o marketing digital é fundamental. Por quê? Antes do marketing digital, nós tínhamos poucas informações sobre o cliente. Então nós tínhamos muitas informações, por exemplo, às vezes de algumas informações de comunicação, mas quando ele entra na loja, nós não temos informação nenhuma sobre ele. O que levou ele a tomar a decisão A ou decisão B? O marketing digital levou a loja para o celular das pessoas. Então ali nós sabemos onde ela clicou, quando ela clicou, o que chamou mais a atenção dela. Então nós temos muitas informações hoje para interpretar o comportamento dele. Aí existem duas formas que o empresário pode utilizar o marketing digital para ampliar o seu resultado. O primeiro é antecipar comportamento. Então, de acordo com esses dados das pessoas que acessaram, que entraram na minha loja, que foram impactadas pelo meu post patrocinado, eu tenho essas informações. E eu posso prever que eles vão para tal lugar. A outra forma de pensar é criar o comportamento, e essa segunda opção é muito mais fácil. Então, uma boa campanha, uma boa linguagem, um momento correto para um público adequado, é possível mobilizar o comportamento das pessoas para determinado consumo. Só que é importante também, Fabiola, a gente destacar que isso deve ser feito de uma forma muito ética, tá? Não só por uma questão de coerência, de compliance, mas também nenhum consumidor se sente agradável sabendo que foi enganado. Então, usar esse conhecimento do marketing digital para não atuar de forma ética é a pior propaganda que uma empresa pode fazer. Agora vamos sair do marketing, né, e vamos um pouquinho para a gestão, comportamento de equipe. Onde a neurociência entra nessa jogada? Ela entra apoiando líderes a fazer melhor gestão. Ou seja, nós temos pessoas diferentes com perfis comportamentais diferentes. Esses perfis eles podem ser vistos de duas formas, ou de opostos ou de complementares. Então, interpretar esses perfis, conhecer ferramentas de gestão, isso tudo é papel do líder. Então, o líder, entendendo um pouco sobre neurociência, ele passa a entender mais de pessoas. E negócios são feitos de pessoas, né? A base das relações humanas é a confiança. Por que se faz propaganda? Para ter a confiança do público, tá? Então, o líder, ele precisa ter a confiança da equipe. Agora, vamos inverter isso aqui. E o público, e o liderado, né? O funcionário, tá? Entender também de comportamento humano, ele vai conseguir construir uma carreira com mais sucesso. Ele vai conseguir entender que muitas vezes não é o momento daquele questionamento tão brusco, porque vai chegar o momento dele. Enfim, comportamento humano é algo que nos dá autoconhecimento. Isso melhora as nossas relações no trabalho, melhora as nossas relações na família, na escola. Ou seja, isso é algo muito, muito positivo para todos. Eu acho que a gente vai parar então de dar spoiler, né? Senão a gente vai contar toda a palestra de hoje. Vamos falar um pouquinho então sobre o Desenvolve Sorriso. Conta para nós um pouquinho o que é esse projeto da Prefeitura que tem o apoio da CDL Sorriso, qual que é o objetivo, conta para nós um pouquinho. Bom, eu fiquei muito feliz com o convite que eu recebi da Prefeitura, da Secretaria, para participar do programa Desenvolve Sorriso. O que é esse programa? Esse programa é um movimento, é uma iniciativa da Prefeitura para que seja um marco na cidade. Eu fiquei apaixonado pelo projeto quando eu recebi o convite lá atrás, já faz mais de um mês que nós estamos conversando. É uma oportunidade de não só
apoiar a sociedade, os empreendedores, os empresários, os estudantes, as donas de casa, mas também integrá-los. Então vai acontecer muitas ações voltadas à capacitação, a crédito, mas principalmente a integração desses agentes. A integração da faculdade com a iniciativa privada, com o poder público, com a sociedade. Ou seja, nós vamos ter uma oportunidade única de colocar Sorriso num próximo patamar. É necessário entender que não é uma revolução tecnológica só. A tecnologia é uma ponte. É uma ponte que nos proporciona dar um próximo passo. Então, o que é o programa Desenvolve Sorriso? É como se fosse uma porta. É uma porta incrível criada pela cidade, mas que ela precisa de algo muito importante, que é as pessoas se darem o conhecimento de passarem por essa porta. Então é um programa que vai oferecer infraestrutura, procedimento, crédito voltado para o desenvolvimento da cidade, mas que nós precisamos do envolvimento da população, porque esse é um programa feito para a população. E isso é o que vai marcar o dia de hoje, é sobre isso que nós vamos falar na palestra, e também essa mobilização total da sociedade. Para quê? Para que nós possamos não só ter o programa Desenvolve Sorriso como o protagonista, mas sim a cidade entrando nessa nova área, nesse novo momento tecnológico. Você vai participar de todo o processo de implantação desse programa? Eu participei do início desse programa, desse start, e vai ser um prazer continuar em todo o projeto, no que diz respeito à mudança de comportamento, porque a secretaria ela teve uma expertise muito grande para criar o programa. De fato, ele ficou incrível. Qual que é o desafio agora? Mobilizar as pessoas para que participem e, de fato, tirem proveito desse programa. Então, nessa parte é onde eu desejo colaborar. Muito bem. Não falamos aqui, mas o programa é da Prefeitura de Sorriso, mas desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. E Turismo, exato. Turismo, exato. E o público para hoje à noite, empresários, colaboradores, população em geral, quem que pode participar? O público, todos estão convidados. Tá? Desde a dona de casa até o microempreendedor, até o grande empresário, o estudante. Nós vamos falar sobre a cidade, mas principalmente como cada um de nós podemos fazer parte desse projeto, fazer parte dessa transformação da cidade e também tirar proveito desse momento super positivo que a cidade vai passar a partir de hoje. Quem quiser participar ainda dá para se inscrever? Aonde que a pessoa pode se inscrever? Ainda dá tempo. As inscrições estão abertas no site da prefeitura, no Instagram do... Sala do Empreendedor? Isso, muito obrigado. A Sala do Empreendedor. Então faça já suas inscrições. Que também tem, né? Também, tá? Então estão todos convidados, vai ser um prazer recebê-los. E nós vamos falar muito sobre comportamento humano, sobre superação de desafios e principalmente desse momento incrível que a cidade vai passar. Legal, então estão todos convidados, né? Então, para a gente finalizar aqui, se você pudesse dar 2 conselhos de neurociência para um empreendedor, para um empresário que quer crescer em 2026, o que você diria? 2 conselhos? 2. Bom, o primeiro, entender o conceito de resiliência, de antifragilidade. O que é antifragilidade? Tem um livro muito famoso sobre isso. Antifragilidade é quando você recebe um desafio e você volta melhor. É diferente do bambu, por exemplo. O bambu ele recebe o vento e ele resiste e volta para o mesmo lugar, mas ele não melhora. O antifrágil é aquele que melhora a cada dificuldade. Isso é uma questão mental. O Brasil coloca diversos desafios para o empresário. O contexto atual também é um desafio. Sorriso é um ponto fora da curva para o Brasil por conta de todo esse potencial do agronegócio. Então é importante a gente entender esse conceito de antifragilidade. Diante dos desafios, entender e crescer sobre ele. E a outra questão que eu gostaria de dar como sugestão, como amigo claro, é nós entendermos que, de novo, a base das relações humanas é a confiança. O mundo não tem mais espaço para ações politicamente incorretas. O mundo não tem mais espaço para agir de forma não positiva. O que o mundo precisa hoje? O mundo precisa de mais confiança e pessoas mais unidas. Sorriso é um ponto fora da curva
é um exemplo para o Brasil em produtividade. E se nós conseguirmos ainda aumentar a união entre essas pessoas, para que todos possam, desculpa pelo trocadilho aqui, mas empurrar o carro para o mesmo lado, nós vamos colocar a cidade num outro patamar. Vamos unir o potencial do Sorriso, o momento que a cidade vive e, mobilizando toda a sociedade, chegar a uma cidade exemplo que mostre não só para o Mato Grosso, mas todo o país, como criar uma nova sociedade por meio de uma sociedade agora tecnológica. Nós estamos rumando a cidades inteligentes. O que é uma cidade inteligente? É uma cidade melhor para a população, que usa a tecnologia como ponte, como base. Então, não só de coleta de dados, mas de conhecimento sobre a sociedade e sobre a própria questão governamental. Muito bem. É isso, então, dizer para você que a CDL Sorriso está sempre de portas abertas. A CDL, ela tem essa missão, de incentivar, de fomentar, de dar apoio ao comerciante como um todo. E o comerciante, claro, o empresário é aquele que ajuda no desenvolvimento, no crescimento dessa cidade que você acabou de falar aí, que tem todo um potencial que é fora da curva, mas que é resultado do trabalho, do esforço, da união de cada sorrisense. Então, desejar sucesso para a prefeitura com esse projeto, dizer que a CDL está sempre de portas abertas e irá ajudar no que for necessário, que tiver à nossa altura, e desejar que a palestra de hoje seja maravilhosa. Agradecer a tua presença aqui. Obrigado, Fabíola. Obrigado, CDL Sorriso. Obrigado, Sorriso. É um prazer poder compor o time e no que eu puder fazer para ajudar vai ser uma honra. Grande abraço, espero todos na palestra de hoje. Muito bem, obrigada. Para você que esteve conosco, obrigada pela sua companhia. Até o próximo CDLcast.